Tudo bem? Quando eu nasci e era ainda criancinha, ainda menininha, eu pensava que a minha mãe era a babá da minha mãe que tinha me roubado, me sequestrado e levado para a casa dela. Eu não sei de onde eu tirei essa imaginação, essa suposição, é lógico, eu era uma criancinha. Só sei que eu morria de medo da minha mãe e pensava que, já que ela era empregada e tinha me roubado e levado para casa dela, se eu falasse com ela alguma coisa, se eu tentasse fugir, que também eu não sabia para onde, ia dar muito problema. Então eu fiquei calada e prestando atenção, né, no que estava acontecendo para eu arrumar uma saída. Interessantíssimo, eu não penteava o cabelo, eu pensava que a minha irmã tinha que pentear com suavidade. Eu procurava bacias para alguém despejar um jarro d'água para eu lavar a mão. Enfim, umas coisas aí muito diferentes, muito estranhas, que para mim eram naturais, mas as pessoas que conviviam comigo falavam que não era assim não, que funcionava. E eu tinha que aprender a pentear meu próprio cabelo e aquela coisa toda. Depois eu fui para a escola. Lá, nos primeiros anos, primeiro, segundo ano primário, tinha uma garota na minha sala e ela, todo final de semana, eu fiquei sabendo, ela comentou, que ela ia para um lugar chamado Mar de Espanha. Então eu pensei imediatamente, então é perto daqui. Então, eu vou ver se eu consigo ir com ela, com a família dela, e lá eu procuro a minha mãe. E eu não vou contar para ela o objetivo pelo qual eu quero viajar com ela, porque senão ela vai contar minha mãe, e aí eu não vou poder viajar, não vou poder achar minha mãe verdadeira. Então, eu não consegui viajar com ela, minha mãe não deixou, e eu não pude viajar com essa amiguinha de escola lá da segunda série, né, primária. E aí eu fui crescendo e muitas coisas, muitas palavras foram me sendo familiares. E depois eu vim a saber que essas palavras tinham similaridade com a Espanha. Eu era apaixonada na Espanha e eu vivia falando sobre a Espanha, eu queria ir embora para a Espanha e eu cheguei a comentar com a minha mãe que eu tinha medo dela quando era criança, porque eu pensei que ela era empregada da minha mãe verdadeira que tinha me roubado. Eu cheguei a conversar tudo isso, mas já era adulta e tal. Mas eu só sei que na minha casa tinha tapete na parede de toureiro. Eu gostava muito de castanhola, eu ainda gosto de música espanhola, eu gosto mesmo. E eu sou apaixonada. E o clima do Brasil não é o clima que eu acho confortável. Eu amo neve, eu amo outro tipo de clima, outro tipo de estilo em relação à vida, pessoas mais calientes, né? Enfim, e então eu estava vivendo uma vida infeliz de morar no Brasil, mas amar a Espanha. Eu chegava a comentar com os meus amigos como era a Espanha. Eu lembro que eu conheci pessoas, né, e na internet já anos atrás, e eu conheci, a pessoa falava que ela era da Espanha, eu falava, lugar tal, e é assim, tal, a rua assim, o clima é assim, a comida é assim. Aí a pessoa virava e dizia, você está me enganando, você conhece a Espanha. E eu disse, nunca pisei lá. Então, essas coisas misteriosas da nossa vida, que a gente não explica, né, realmente deixa a gente bolado se a gente ingressar nisso, sacou? Então, um dia eu já casada e tal, e minha casa cheia de coisas da Espanha, e eu apaixonada na Espanha, não gostava do Brasil, achava o Brasil diferente, não vou dizer o quê, aquela coisa toda, pra quê. Então, amigos meus iam à Espanha, traziam para mim objetos da Espanha, e eu mesma não conseguia ir, porque a passagem de avião era muito cara, e também tinha hospedagem, também tinha alimentação, todas essas despesas aí que a gente tem que arcar quando a gente viaja, né?
então eu nunca podia ir. Então eu vivia apaixonada na Espanha, vivendo num local que eu não considerava minha casa. Então eu vivia desajustada e infeliz. Um belo dia, eu estava sentada na sala da minha casa, olhando para a parede, onde estava aquele enorme tapete de um toureiro, lindíssima aquela pintura, dando um olé no touro, e eu era fascinada por esse tapete. Depois de olhar esse tapete por um bom período, apreciando mesmo, eu levantei, tirei o tapete da parede, peguei a tesoura, rasguei ele inteiro, peguei todas as castanholas, tudo que eu tinha da Espanha, e eu fiz uma trouxa e joguei fora. Eu lembro que na época meu marido ficou assim, impressionado. Ele disse: que isso, você, desde que eu te conheço, você é apaixonada na Espanha e tem tudo isso aí da Espanha e de repente joga tudo fora, assim, do nada, como é que é? E eu disse para ele assim: sabe de uma coisa? Se existe mesmo esse negócio de reencarnação, eu não sei, eu não tenho certeza. Se eu morei lá e fui muito feliz, agora eu moro aqui no Brasil, sabe? Então eu tenho que gostar do Brasil. Não adianta eu ter nascido aqui no Brasil, aqui no Brasil que Deus me colocou dessa vez, e eu ficar pensando na Espanha. Isso é meio assim, ingratidão, entendeu? Por causa que se eu já morei na Espanha e agora estou no Brasil, porque Deus me colocou aqui, que é o dono de tudo e meu inclusive, Ele é o criador meu e de tudo, se Ele me colocou no Brasil agora, é aqui que eu tenho que estar. Então eu vou procurar conhecer o Brasil, eu vou procurar fazer o melhor meu aqui no Brasil, fazer tudo que eu puder nesse país, assim, o que eu for aprendendo, eu vou compartilhando com o Brasil, né, com o brasileiro, o lugar que eu tiver, eu vou fazer o melhor possível para ele ficar o melhor possível. E a partir daquele dia, nunca mais falei Espanha, nunca mais nada, tá? Não daquela maneira, assim, de vez em quando eu gosto muito de ouvir, né? Quem não gosta, né? Até o brasileiro, o italiano, o russo gosta de ver as mulheres espanholas dançando aquela música incrível, aquela dança, né? Imponente, enfim. Aí eu comecei a me focar no Brasil, porque também aquela minha paixão pela Espanha estava me desajustando no Brasil e também ia desajustar meus filhos, porque os filhos, né, eles estão ali para ser apresentados ao ambiente que você está. Como é que você, que é um anfitrião do mundo, vamos dizer assim, que você é o pai e mãe, você vai apresentar para o seu filho: a gente mora aqui, mas aquele lugar lá que é legal. Então, se aquele lugar lá que é legal, por que a gente não vai para lá? Então, as crianças também tenderiam a não gostar do Brasil por minha influência. Então, somando todas as consequências e também a minha posição de ter nascido no Brasil, porque assim Deus quis, já que Ele controla tudo, eu então achei que era de bom tom, era de minha mínima obrigação era honrar, ter nascido aqui pela graça de Deus e seguir o plano dele por ter nascido aqui, fazer o meu melhor aqui. E assim eu venho fazendo. Então agora eu quero te falar uma coisa que é um assunto diferente, mas a linha de raciocínio é a mesma. Deixa eu te falar. Espera que eu vou abrir essa cortina aqui.